Hi everyone, hope everybody's fine, espero que todos estejam bem. Welcome to another English class, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is João, and with me today, Antônia. Antônia, would you like to say hi? Você gostaria de falar everybody. Olá, pessoal. Good. Well, today let's start with a little message. Vamos começar com uma pequena mensagem para vocês. É mais um lembrete, na verdade, né? Hoje é o último dia para pedir a isenção, a redução da taxa da FUVEST 2021. Então, não se esqueçam de entrar no site www.fuvest.br, clica lá e faz a sua inscrição para redução ou isenção da taxa. Até hoje, R$ 23,59. Okay? Então, não deixa para a última hora, já vai lá agora e faz essa isenção. Tudo bem? Ok, vamos começar aqui um pouquinho falando do pessoal que estava com a gente a aula passada, os professores, os estudantes que nos ajudaram. Fiz aqui a minha colinha, né, Antônia? Senão não dá. E agora, vamos ver, ó. Sara Mello, o Davi Batista, o Ronaldo Ribeiro, são alunos que participaram da nossa aula. A Lidiana Beatriz, ela colocou assim, I think he was a writer, foi a pergunta que a gente fez a aula passada sobre quem era o Charles Dickens. Então, ela escreveu completinho lá a sentença, very good. Luciana Muni, a Camila Marques também falou, he's talking about Christmas, quando a gente estava perguntando sobre o texto de Charles Dickens, então respondeu corretamente também. O Felipe, a gente fez uma pergunta sobre livros que o pessoal tinha lido, e o Felipe respondeu, assim, bem legal, Antônio, olha o que ele falou. I have read many books, especially comic books and manga. Então, eu tenho lido muitos livros, mas especialmente comic books, que são as HQs, né, as histórias em quadrinhos, e os mangás, que todo mundo conhece aí e tem lido bastante. And o Pedro falou assim, I read manual pages, among other things. Eu leio páginas de manual, entre outras coisas, but never books. Ok, Pedro, vai ficar uma pergunta aí para você. Por que não livros? Por que você não gosta de leitura, você não gosta dos romances, não tem um gênero favorito? Vai lá, leitura de inglês é bem legal. Tenta ler alguma coisa em inglês, tudo bem? E agora, falar um pouquinho dos professores que nos ajudaram a aula passada. Maria Fernanda, que comentou lá, I love Charles Dickens. Ela falou que adora Charles Dickens. Parece que esse tópico de literatura deu uma... Me né? too, I love him. Oh, very nice. Antônia também gosta, ama aí o Charles Dickens. A Pro Elizabeth falou que he was a great writer, né? Ele foi um grande escritor. A professora Ivanete falou assim, literature, I love it. Literatura, eu adoro isso. Oh, tá vendo? O pessoal realmente gosta, né, da literatura. A Mônica Aparecida também participou da aula. O Rafael também elogiou as nossas aulas. O João Rodrigo também falou da expression que apareceu lá no texto Christmas Carol, fellow passengers, né, que são os passageiros, colegas de viagem, numa parte mais profunda do texto. Então, parabéns, muito obrigado, professores e alunos que nos ajudaram aí na aula passada. Vamos começar a nossa aula hoje dando uma pequena revisada, né? Aquilo que a gente viu na aula passada. Vai aparecer na tela para vocês e a gente tem lá. In our previous class, we saw... Na nossa aula prévia, nós vimos... Natural disasters. Desastres naturais. Occupations related to natural disasters. Ocupações relacionadas a desastres naturais. Nurses. Enfermeiros. Firefighters. Yeah. Bombeiros. Psychologists. Psicologistas. Yeah, psicólogos. Psicólogos. Yes, we have psychoanalysts. A gente tem os psicoanalistas, mas esses são psychologists, que são os psicólogos. E aí a gente também falou de Charles Dickens, que foi um writer, né, foi um escritor, e a gente leu um trecho do A Christmas Carol, um conto de Natal, e vimos um pouquinho do Present Perfect, né, o que a gente viu lá, e deu uma revisada, para quem já sabia aí o que era o Present Perfect, a gente deu uma acertada e colocamos mais alguns detalhes. Para os alunos que estão assistindo a aula hoje, os nossos estudantes, you will need, vocês vão precisar do your notebook, seu caderno, a pen or a pencil, um lápis e uma caneta, and your booklet. E o seu caderno do aluno do São Paulo Faz Escola. Se você ainda não tem o caderno, usa o QR Code, usa aí o QR Code, vai lá e baixa o caderninho. This class and next class we will use it. Nesta aula e na aula que vem nós vamos usá-lo, mas na próxima já vai entrar o terceiro bimestre, né, Antônio? Então, sim, por enquanto a gente está usando o caderno do segundo bimestre, ok? Então, quem não tem, vai lá e baixa. E agora com os teachers, vamos falar aí com os professores das habilidades que vão ser tratadas na aula de hoje. Antônia, você consegue ler para a gente, por favor? Sim.
ler, compreender, analisar e interpretar anúncios, boletins informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Reconhecer as características e a organização de um anúncio de emprego. Thank you, muito obrigado, Enfatizei Antônia. o emprego ali que nós estamos precisando. Sim, os alunos aí da terceira série do médio estão entrando no mercado de trabalho, então o tópico dessa aula e as habilidades têm a ver com isso. Na aula passada, no finalzinho, a gente sempre pede para que vocês façam uma atividade. E quem fez a atividade, na aula de hoje, vai ter um pouco mais de facilidade, né? Eu pedi para vocês lerem os textos que faltavam lá na apostila, para ir dando uma adiantada. Então, hoje a gente vai começar com uma pequena ilustração, uma foto aqui, e vocês vão olhar para essa foto e vão ter 1 minuto lá no chat para responder. Take a look at this photo. What is it about? Sobre o que é esta foto. 1 minute, go there, have fun. Se divirtam, tentem responder em English, right? Go there. One minute is over. 1 minuto já acabou, Antônia, and we are back, right? How was the interaction? Como é que foi a interação aí no chat? It was amazing, foi maravilhosa. Good. A maioria escreveu em português, viu, João? Escreveram Ok. Médicos Sem Fronteira. Uhum. A Rubiana, ela escreveu Doctors Without Borders. Very good. That's it. A gente olhou para a foto e na foto aparece, né, a expressão em inglês, Medicine Sans Frontières, e aí a gente já passa para o português, porque usando as palavras cognatas, as palavras que são parecidas em duas línguas, a gente conseguiu aí o Medicina Sem Fronteiras, né? In English, Doctors Without Borders, e a gente vai ver uma pequena historinha sobre essa foto, o que tem por trás dessa foto aí. Vamos dar uma olhada lá na tela, eu vou ler, a Antônia vai traduzir para a gente e a gente vai entender esse pequeno textinho. Take a look at this photo and what is it about? Essa foi a nossa pergunta, né? Sobre o que é essa foto. It is about Doctors Without Borders. Isso é sobre o Médicos Sem Fronteiras? A sigla é em francês, MSF. Em inglês, traduzido, ficou Doctors Without Borders, Médicos Sem Fronteiras. E aí a gente tem um pequeno textinho explicando esta foto. Forced from home. Forçados a sair de casa. Doctors Without Borders exhibition at the National Mall, Washington, D.C., October 2016. Os Médicos Sem Fronteiras exibiram no Shopping Nacional de Washington, D.C., em outubro de 2016. Good. Forced from home is an interactive, Forçados a sair de casa é uma interação free, livre, educational exhibition uma educação exibida, presented by Doctors Without Borders, apresentada pelos Médicos Sem Fronteiras, Médecins Sans Frontières, na língua francesa, to raise public awareness para conscientizar o público about the experience of the world's more than 65 million refugees and internally displaced people. Para falar sobre a experiência de mais de 5 milhões de refugiados e pessoas deslocadas internamente. Sim, às vezes por algum desastre natural as pessoas têm que ser afastadas de casa. 5 milhões, 65 milhões, bem 65 mais. milhões, eu li só 5 milhões. 65, it's a lot of people, aqui. right? So when we go from 5 million to 65 million, think about refugees, pensando aí sobre os refugiados. É muita gente, não é, Antônia? Muita gente. Muita gente. É um problema sério, então
Medicine Sans Frontier, Doctors Without Borders, they help them. Eles ajudam esse pessoal todo. Trabalho bem legal, aparentemente, né? Good. Well, now people, we are going to see a video. But first I'm going to explain to you. Primeiro eu vou explicar aqui para vocês, ok? Let's watch the first part of the video about MSF, Doctors Without Borders. Leia a primeira parte do vídeo sobre os Médicos Sem Fronteira. Então a gente vai answer questions 1 and 2 and complete sentence 3 with one word. Complete as sentenças responda as questões 1 e 2 e complete a sentença 3 com uma palavra. Good. So how many people work for the organization? Quantas pessoas trabalham nessa organização? How many countries do they provide medical aid for? Quantos países participam desse cuidado dos Médicos Sem Fronteira? And the vast majority of staff are? Essa maioria dos cuidadores são? Ok. Então, o que a gente vai ter que fazer? Responder as perguntas 1 e 2, depois elas vão aparecer para vocês de novo, tá? Então, vocês vão assistir ao vídeo e no caderno de vocês, não no chat, o chat ainda vai ficar fechado. No caderno de vocês, vocês vão tomar notas lá de how many people work, quantas pessoas trabalham para a organização, how many countries do they provide medical aid for, para quantos países eles oferecem aí essa ajuda médica. Então, ó, how many e how many, vocês vão ter que colocar 2 números lá, tá? Então, o número 1, númerozinho de quantas pessoas trabalham, o número 2, quantos países, e o número 3, vocês vão completar com uma palavrinha só. Então, tá faltando uma palavra ali. A gente vai ver o vídeo agora e vocês vão só anotar no caderno, tá? Não é para escrever no chat ainda. Okay? Então, na tela para vocês vai aparecer a primeira parte do nosso vídeo. Explaining the 17 goals for the 2030 Agenda for Sustainable Development. Let's explain who Doctors Without Borders, or MSF, is. Doctors Without Borders, also known as MSF, the French abbreviation, is an international humanitarian NGO. It is best known for its projects in war-torn regions and developing countries affected by endemic diseases. Over 30,000 personnel provide medical aid in over 70 countries. The vast majority of staff are volunteers. That's it. Okay? That was the first part of the video. Então essa foi a primeira parte do vídeo e vocês tinham que ter prestado atenção para aquelas 3 perguntinhas. Agora as 3 perguntinhas vão ficar na tela para vocês e vocês vão ter 1 minuto no chat para poder responder. Lembrando que a número 1, how many people work for the organization, é um número. Então escrevam lá, número 1 e o número de pessoas que trabalham para a organização. Number 2, how many countries, quantos países. E number 3, complete with one word. É só para completar com uma palavrinha lá. Então, 1 minute, go there. Vamos lá, se divirtam no chat. Ok, 1 minute is up. 1 minuto já acabou. Antônia, good answers, boas respostas lá? Wonderful answers. Respostas maravilhosas, viu, João? Eles localizaram bem a resposta. A Suane Carol respondeu, a Suane, o Matheus, a Josiele, o Matheus Malengo, a Lívia Martins responderam 1, 30,000 million, 2, 70 e 3,
tá na ordem errada, tá? 130,000 million, 2 people, e é o último country. Ok, let's check if these are the answers, ok? Então aqui eu escrevi para vocês o que poderia ser uma possível resposta. Então, aqui na nossa pequena lousinha nós temos lá 30,000. Lembrando que em inglês, quando a gente faz a divisão aí do milhar, eu tenho que usar uma vírgula, não um ponto, né? Então, 30,000, 70, que são os countries, e a maioria do povo que trabalha lá, eles são volunteers. Okay? Então, era essa palavra que a gente estava procurando lá. Ah, eles colocaram doctors. Doctors. Isso vai ser a segunda parte, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então, na tela para vocês, está lá a possível resposta das 3 perguntas. Então, how many people work for the organization? Quantas pessoas trabalham nessa organização? Over 30,000 people. Mais de 30 mil? Mil pessoas. Sou Good. péssima de matemática, João. How many countries do they provide medical aid for? Com quantos países eles dão assistência médica? Over 70 countries. Mais de 70 países. And the vast majority of staff are volunteers. Então, a maior parte dos ajudantes são voluntários. Fantastic. That's the idea. Essa era a ideia aí das nossas respostas. Tudo bem? Agora a gente vai ver a segunda parte do vídeo. Vou explicar para vocês também, não precisa se apressar, o mesmo processo. Vocês vão lá para o caderno, anotem as respostas e depois a gente vai ver o vídeo. Na tela para vocês vai aparecer as 3 perguntas que vocês vão responder agora. Let's watch the second part of the video about MSF. Vamos assistir a segunda parte do vídeo sobre o MSF. Good. Answer the 3 questions below. Respondo as 3 questões abaixo. Question number 1, a pergunta número 1. What are the occupations of the volunteers? Qual é a profissão dos voluntários? Então a gente viu que a grande maioria são voluntários. Qual é a profissão desses voluntários que estão lá? Okay? Number 2. How much is MSF's annual budget? Quantos budget? O orçamento anual. Ah, quanto orçamento anual? É verdade. Yes. Quanto orçamento anual da MSF? Quanto que é? Quanto dinheiro entra para eles poderem trabalhar, né? Então, como eles são voluntários e é uma organização, então eles recebem uma certa ajuda, né? Então é isso que vocês vão ter que marcar lá. Quanto? Um outro número, né? How much? Quanto? E a última perguntinha que aparece para vocês é When was MSF founded? Quando foi fundada? João, parece que caiu a conexão, acho que você poderia repetir? Todo mundo escreveu aqui, sim. Caiu. Caiu, então vamos levantar. Então, number 1, what are the occupations of the volunteers? Qual é a profissão dos voluntários? How much is MSF's annual budget? Quanto é o orçamento anual da MSF? And when was MSF founded? Quando foi fundada a MSF? Então, de novo no caderno de vocês vão anotar as respostas para essas 3 perguntas. Assistam o vídeo, o chat vai ficar realmente fechado agora por enquanto para que vocês não interajam lá. Agora eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Tá? What are the occupations? Quais as profissões? How much? Quanto dinheiro entra para eles? E when was founded? Quando foi fundada? Prestem atenção nessas 3 partes de informação. Okay? The video is going there for you now. O vídeo vai passar para vocês agora. Vamos lá? These include doctors, nurses and other medical professionals, logistical experts, water and sanitation engineers and administrators. Private donors provide about 90% of the organization's funding, while corporate donations provide the rest, giving MSF an annual budget of approximately $1.63 billion. MSF was founded in 1971 by a small group of French doctors and journalists who sought to expand accessibility to medical care across national boundaries and irrespective of race, religion, creed or politics. That's it. Então, essa era a parte do vídeo que vocês precisavam assistir para conseguir aquelas informações. Vou colocar rapidinho as perguntas na tela para vocês que vocês não esqueçam. E agora sim, 1 minute in the chat, 1 minuto lá no chat para vocês. What are the occupations? Quais as profissões? How much money? Quanto dinheiro anualmente a MSF recebe? And when was it founded? Quando ela foi fundada? 1 minute, go!
1 minute gone. 1 minuto aí se passou, Antônia. Good answers, boas respostas na nossa interação. Answers. Eles reclamaram que está caindo bastante, viu? Ok, e se cai a gente levanta, não tem problema. Vamos lá. Bom, o Nathan Rafael respondeu 1 doctors and engineers. 2, 1.63 billion. Ok. 3, 1971. Let me see. A Sara Barbosa também, a Bianca Alonso, o Vinícius Edu, deve ser. Ele colocou engineers, doctors, to 1.63 billion em 1907. A maioria, João. Perfeito, então eles conseguiram entender do vídeo isto. E isso é o que vocês precisam entender quando a gente está analisando um vídeo, quando a gente está analisando um texto, né? Então, eu preciso entender tudo que está sendo falado em inglês, Antônia? Não. Né? Você precisa localizar aquela informação específica num determinado momento. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, né? A gente vai trabalhar com informação específica, ouvir, conseguir anotar, perfeito, tá ok. Né? Então, a nossa resposta vai aparecer na tela para vocês, porque as occupations eram várias, né? Então, vocês citaram algumas e agora elas vão aparecer ali para vocês. What are the occupations of the volunteers? Quais são as profissões dos voluntários? Doctors, médicos, nurses, enfermeiras, logistical experts, especialista em logística, water and sanitation engineers. Seriam engenheiros da área sanitária e da água? Yes, that's it. And administrators. E administradores. Nice. Então essa foi a primeira pergunta. Good job. A question number 2. How much is MSF's annual budget? Quanto entra de money anualmente? Yes. Qual é o orçamento deles, né? Approximately 1.63 billion. Aproximadamente 1,63 bilhões. Yeah, that's good money to help people, right? I don't have this money. Yeah, me neither. So, nem eu. When was MSF founded? Quando foi fundado? In 1971. Em 1971. Perfeito. Okay? Então, essa era a nossa resposta e vocês fizeram realmente a good job, um bom trabalho lá no nosso chat. Agora vamos dar uma revisada no que a gente viu a aula passada para poder ir para frente e ler os textos que a gente pediu para vocês lerem lá na apostila de vocês. Então, na tela vai aparecer um pequeno pedacinho do Christmas Carol, que foi o que a gente leu a aula passada, né? Então, last class we read an excerpt of A Christmas Carol. A gente leu aí um trecho do Christmas Carol by Charles Dickens. E no finalzinho da aula nós fizemos um resumo desse trecho. E o resumo aparece aqui para vocês. According to the text, Scrooge Snaffles talks about Christmas time. De acordo com o texto, eu posso falar um sobrinho pão duro, mão de vaca? Na verdade, Scrooge é o nome do personagem principal Scrooge. E é o sobrinho dele. Então, né? O sobrinho dele fala sobre na época do Natal. Isso. He says that he has always thought of Christmas as a good, kind, forgiving, charitable and pleasant time. Ele disse que sempre na época do Natal é bom, né? São coisas boas. He also adds that people's behavior changes because they seem to open... eu perdi aqui. Tá. The forgiving. Forgiving, charitable and pleasant time. Então é hora de perdoar, hora de fazer caridade e é um tempo agradável, né? É uma época agradável. He also adds that people's behavior changes because they seem to open their hearts and think of people below them as equals. Ele também acrescenta as pessoas que têm um comportamento, que mudam de comportamento, porque elas sempre parecem estar com o coração aberto e elas acham que as pessoas ficam mais iguais. Yes, that's it. Então a ideia que a gente deu a aula passada foi justamente essa, né? Lendo o texto do Christmas Carol, a gente viu que as pessoas na época de Natal, de acordo com o sobrinho do Scrooge, ele acha que as pessoas mudam o comportamento e acabam se tornando pessoas melhores, né? Pessoas mais amigáveis e capazes de fazer caridade. E aí, vocês tinham como a lição de casa, né? O seu homework, todo mundo está ficando em casa, mas continua sendo lição de casa, né, Antônio? Read the other two texts. Vocês tinham que ler os outros dois textos lá da página 124 e 25. O primeiro texto era What is Volunteerism? E o segundo era What is Doctors Without Borders? Okay? Já já a gente vai traduzir o que é isso para vocês, então não se preocupem por enquanto. O que a gente vai fazer agora é entender qual vai ser a tarefa depois que a gente ler esses textos. Então, na tela para vocês vai aparecer aí um Visual Organizer.
Quando a gente terminar de ler os textos, a gente vai ter que completar esse Visual Organizer. Ele está aparecendo agora, mas depois ele vai aparecer de novo para vocês. Então, tenham em mente que, enquanto a gente estiver lendo os textos, vocês já vão anotando no caderno de vocês algumas palavras para depois completar esse Visual Organizer. Esse é o nosso objetivo. Eu vou ler os textos e completar esse organizador visual. Tá? Esse organizador é sobre volunteerism, que significa voluntariado. Então, vou relacionar aí 5 palavras importantes com relação a essa situação. Tudo bem? Então, a gente entendeu que isso é o que vocês vão ter que fazer. E agora a gente vai ler a primeira parte do nosso texto. You will have 2 minutes. Vocês terão 2 minutos lá no chat para poder ler. Quem está com a apostila, sublinha as palavras cognatas. Quem não está com a apostila, anota no caderno e vai escrevendo no chat para a gente aquelas palavras que são cognatas. O que é um cognato mesmo, Antônio? São palavras que são parecidas com o português. Exatamente. Então, na nossa língua, né, comparado com o inglês e o português, são palavras que são similares na grafia, né, na forma de escrever e também na pronúncia. Então, a gente tem que prestar atenção nessas palavras no texto. Vamos lá? Sublinhem 2 minutes. 2 minutos para vocês sublinharem as palavras. Go! Ok, 2 minutes. They go fast. Eles passam rápido, né, Antônia? Bem rápido. Do we have answers? A gente tem respostas aí no chat? Many answers. Many answers. Quais? Algumas palavrinhas, porque depois a gente vai mostrar para eles lá na tela. A Camille escreveu community, responsibility, social, attitude. A Tayla respondeu attitude, community. A Bianca, attitude. O João, Latin. O Marcos, energy. E aí vai, João, por That's aí. it. Ah, Então, sim. A Pro Luciana respondeu volunteer. Very good. Então a gente tem essas palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Teve alguém que colocou a palavra online. Online, na verdade, não chega a ser um cognato, mas como a gente já usa essa palavra na língua portuguesa, ela acabou virando parte do nosso vocabulário também. Então, online, quando a gente olha para aquilo escrito, a gente já sabe o que é, né? Não que ela seja aí uma palavra cognata. Okay? Então, agora a gente vai ver o texto com as palavras sublinhadas lá para vocês. Então, todas essas eram palavras cognatas. Se a gente olhar para o texto, né, e ver lá que pelo menos metade dele tem palavras cognatas, significa que não dá para eu olhar e falar assim, não sei nada de inglês. Ah, se você falar isso, está mentindo. Mentira. Você olha para a palavra, ela é parecida com a língua portuguesa, então não posso falar, não sei nada. Não, eu tenho que partir dessa técnica de encontrar essas palavras cognatas para entender o meu texto. Então vamos ler o texto agora, lembrando que essa é a primeira parte do segundo texto. Vai ter mais uma partezinha um pouquinho mais curta, tá? Ó, the term volunteerism is derived from the Latin word voluntas.
O termo voluntariado é derivado do latim, a palavra voluntas, which means will, desire, wish, attitude, disposition, or freedom. ao qual significa vontade, desejo, desejar que, atitude, disposição ou liberdade. Então, essa palavra tem todas essas Tem definições, todos os o que é legal, significados, né? bacana, né? It is an activity which is governed by its own members. Isso é uma atividade ao qual o governo, né, Governada pelos governado seus pelos próprios próprios membros, membros, and not by any outside force or external control. por nenhuma força externa ou controle de força externa. Perfeito. According to the Thesaurus Free Online Dictionary, De acordo com Fieser, dicionário livre, é um dicionário, quando a gente fala o Thesaurus lá, ele é um dicionário que cuida não só... Thesaurus. Ele é um dicionário que não cuida só da tradução, mas também da parte histórica, da parte cultural. Então, a gente pode encontrar bastante coisa nesse tipo de dicionário. Tá? The term is related to the principle of donating time and energy for the benefit of other people in the community as a social responsibility. o termo é relacionado principalmente à doação, aos momentos de doação e à energia e aos benefícios que outras pessoas recebem na comunidade como responsabilidade social ao invés de recompensa. Any financial reward, qualquer recompensa financeira. Qualquer recompensa financeira. Or the policy or practice of volunteering. Política ou práticas de voluntariado. One's time or services as for charitable or community work. Pelo serviço realizado ou pela caridade. Sim, ou trabalho comunitário. Né? Então, volunteering, essa é a primeira parte desse texto que foi dado para a gente. Agora a gente vai ler a segunda parte, que é um pouco mais curta. Então agora vocês vão ter 1 minuto para fazer exatamente a mesma coisa. Vai lá, sublinha essa parte do texto e onde tem as palavras cognatas. 1 minutinho, deem uma olhada e tentem entender o texto. Go there, 1 minute. One minute, time is up. 1 minuto acabou, Antônia. Temos aí respostas? Muitas. Good. Palavras bem variadas, tá? Uhum. O Gabriel respondeu according, volunteerism, social, volunteer, action. A Juliana, participate, responsibility, action, individual, responsibility, community, individual, collective. O Rafael. Ok, várias palavras boas Várias. aí, parecidas com a nossa língua. Esse era o objetivo. E agora vamos lá para a tela, as palavras estão todas sublinhadas para vocês. E de novo, vocês vão perceber que 50% do texto tem palavra cognata. Então dá para entender esse texto aí, mesmo que você não tenha nenhuma noção da língua inglesa. Fala assim, nunca estudei inglês na vida. Terceira série do médio não dá para falar isso, né? A gente viu inglês dá bastante para ter uma tempo. ideiazinha, Então vamos né? ler o texto e traduzir aqui para eles, Antônia. According to the UN, De acordo com as Nações Unidas, the volunteerism lets people and communities participate in their own growth. O voluntariado deixa as pessoas e comunidades participarem do seu próprio crescimento. Through volunteering, citizens build their resilience, Através da cidadania voluntária e através da construção da cidadania voluntária, constrói-se a resiliência enhance their knowledge base, através do seu conhecimento, baseado no seu conhecimento, and gain a sense of responsibility for their own community. e ganha o senso de responsabilidade da sua própria comunidade. Social cohesion and trust
is strengthened through individual and collective volunteer action. A Coesão coesão social, social e a confiança, confiança forçada, né, do indivíduo e do voluntariado coletivo. leading to sustainable outcomes for people by people. Lidera a sustentabilidade Dos resultados, dos resultados das pessoas, para as pessoas. Isso é legal, né? Então, por pessoas para Para as as pessoas. Bem interessante essa Eu construção. trabalho para você e por você. E por você. That's it. This is the job here in the text. Ok? Então, essa foi a parte do textozinho que vocês tinham que entender para completar o nosso Visual Organizer. Então, agora vai aparecer de novo na tela para vocês o Visual Organizer. E vocês vão ter lá 1 minuto no chat para poder completar com as 5 palavrinhas, né? Então, nós já vimos o Doctors Without Borders, lá no começo da aula. Então, tinha lá um textinho sobre voluntariado também. Nós vimos Christmas Carol, revisamos o texto da aula passada. E agora lemos o texto sobre volunteerism. Então, já deu para a gente coletar algumas palavrinhas aí e escrever no nosso Visual Organizer, tá? Então, 1 minuto lá no chat, completem pra gente 5 palavrinhas. Go! Ok, 1 minute over. Antônia, temos aí uma resposta para completar o nosso Visual nessa daqui Organizer? tem mais professor respondendo do que aluno, João. Ah, os professores estão na ativa aí, good. Vamos lá, vamos ver o que os professores falaram pra gente. Pro então. Adriana, Doctors, Nurses, People, Donations, Natural Disasters. O professor Diego, According, Volunteerism, Community, Citizen, Resilience. Ok. A Débora, Disposition, Freedom, Responsibility, Service, Attitude. Perfeito, são ótimas palavras relacionadas aí ao nosso tema, que é volunteerism, né, o voluntariado. Então, na tela para vocês aparecem as respostas possíveis. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Então, ligadas a volunteerism, a gente tem a palavra attitude, Atitude, community, comunidade, social, social, responsibility, responsabilidade, disposition. disposição. Perfeito, então são palavras ligadas ao voluntariado. Tudo bom? Então, era isso que vocês tinham que fazer aqui. Lembrando que ainda tem mais um texto na apostila que vocês podem ler depois, que é sobre Doctors Without Borders, né? Um texto pequenininho que está lá na página 125, e é só vocês lerem para complementar. Mas nós já falamos sobre Doctors Without Borders no início da nossa aula, né? Para a próxima aula, o que vocês vão ter que fazer, students? Take a look at your caderno do aluno, page 125. Vocês vão olhar a página 125. Watch the video suggested in the text, What is Doctors Without Borders? Assista o vídeo sugerido, né? Do Doctors Without Borders, Ah, sim. about a day in the front line. Sobre um dia na vida da fronteira, Na né? linha de frente. Na linha de frente, Exatamente. na fronteira deles. E como a gente está falando de jobs, occupations, também tem esse QR Code aí com o site da United Nations Careers, né? É um site da United Nations sobre carreiras. Verifiquem esse site e se divirtam lá com as occupations, tá? E hoje, para terminar, nós falamos sobre learned a little bit about MSF, Aprendemos um pouco mais sobre MSF, talked about occupations related to volunteerism, falamos sobre as profissões relacionadas ao voluntariado, created a visual organizer on volunteerism. criamos um organizador sobre voluntariado. That's it. So, time to say goodbye. Nossa aula acabou. So, Antônia, Bye, bye. bye. Have a nice weekend, people. Have fun and relax. Tentem relaxar aí no final de semana, ok?
Bye-bye. Bye-bye. See you next week.